E parece que vai começar o Pikmin 3. Prism! Let's go. Yeah. What's up, everyone? Really glad I could get to show Hype. Pikmin 3 today. On my Essa couch é uma run today muito is boa. Tyler, É, aka a série Pikmin, Pikmin é uma série muito and, underrated. aka Spike. Muita gente esquece And, que yeah, quando Prism. as pessoas So, falam, Nintendo, Mario, first we're Zelda, gonna mano, mas do an Pikmin 3 é, 80% speedrun, and é luckily the muito bom, é um donation jogo segment was muito already met, único. so we're gonna give you guys a bonus run after as well. Yes. All right. Então, beleza, Will? Você assume agora os Can you comentários. give me a countdown? Certo. A run que ele vai fazer é de N%, que significa 3, 2, 1. zerar o jogo o mais rápido possível, que consta em terminar o último boss. Yeah, we're skipping most of the cutscenes because we can. And, Então, no começo do as jogo, always, day one, você... Pikmin, is É, always ele like tá a falando que tutorial vai getting pular used to bastante the as cutscenes, controls, porque ele pode. explaining what the Pikmin are and all that. E esse We're jogo, gonna go se really você pode far ver, left o here Chris to não tá usando o avoid emote e o this nunchuck, little mas na verdade você precisa ainda do gamepad pra jogar esse jogo, and then do it's gamepad do Wii U. stuff. E o gamepad ele funciona também pra você poder ver o mapa em tempo real e The stencil poder bar. comandar That's os... in front of me. Porque nesse jogo você vai ter 3 comandantes, então Yeah, você the pode distance is always, fazer meio que o important, multitasking so I deles. can control it like I used to. Aqui ele tá fazendo meio que tutorial dos Pikmins, que esse jogo você controla esses comandantes assim, e você usa os Pikmins para fazer diversas tarefas. Yeah, and then you plug your Você pode jogar eles like, e throw it. eles ficam atacando o alvo que I've always você... wondered if there should be like a que você separate mandar. category for using the Wii Remote Eles and podem using the carregar controller, objetos like a também. controller, because it's E almost like cada three different cor de games if you use Pikmin the controller. tem uma propriedade especial. Aí ele tá usando o Pikmin amarelo, e o Pikmin amarelo ele vai um pouco mais longe quando você joga, e ele é resistente à eletricidade. E ele também pode meio que fechar um circuito quando tiver um raiozinho passando. Mas aí era mais o tutorial do jogo, bem básico. E agora vem meio que outro tutorial mais focado em como você aumentar o número de Pikmins. Aí ele vai introduzir o Pikmin vermelho, que ele é resistente a fogo, e ele é um pouco mais agressivo, assim, ele dá um pouco mais de dano. Aí ele tá mandando os Pikmins carregarem esses pedacinhos de ponte, pra construir uma ponte. E aí ele tá usando meio que uma estratégia de empurrar os Pikmins com o personagem que ele tá usando, pra eles carregarem as pecinhas um pouco mais rápido. É uma otimização bem, tipo, é pouco tempo, mas vai acumulando ao longo da run. Depois ele vai mostrar que para você aumentar o número de Pikmins, você precisa mandar eles carregarem ou bichos, ou os bichos que você enfrenta aí, ou umas pastilhas que ficam numas flores. E daí cada... tipo, as pastilhas têm cores diferentes, e se você leva a pastilha da cor do Pikmin, você ganha um Pikmin de bônus. E cada objeto ele vai ter um número de Pikmins necessários para carregar. Aí ele tá levando as pastilhas. E ele vai enfrentar uns bichos ali daqui a pouquinho. E daí os Pikmins sempre levam os objetos para cebola, que é esse negócio aí. Daí ele tá explicando o Pluck Cancel, que quando você chega perto do Pikmin que ele tá enterrado, você aperta o A e daí você aperta o Z já pra cancelar, ele vai cancelar a animação. E daí você pode, tipo, pegar os Pikmins bem mais rápido, se você ficar cancelando. Very last run I did at home before leaving was a PB actually. Daí os Pikmins eles podem, tipo, eles têm esse número que tá, tipo, 1 de 1, que é o número necessário, e o número de Pikmins estão carregando. Todo objeto que você carregar, você pode levar o dobro, tipo, mandar o dobro de Pikmins levarem, que daí vai ser mais rápido. Que é
vai bastante tempo da run, só carregando coisa. Nesse jogo tem bastante multitask, assim, você pode mandar Pikmin levar objeto, enquanto você vai com outro capitão tentando matar algum bicho. Bem interessante, bastante coisa para otimizar. E ele tá explicando que cada level tem várias. Você tá num mundo e tem várias porções desse mundo que você vai andando. E como se fosse áreas. E daí cada área vai ter um boss que você tem que enfrentar e ele vai dropar um item que você precisa pra terminar. Tipo, um item que você precisa mais pra progredir a história do jogo. So, which basically means there's no way to like save any more days. Okay, we're also throwing them instead of charging them. We didn't actually see the charges yet, but because it's faster. E esse jogo, ele tá... Você tem o ciclo dos dias. E porque os Pikmins, eles... Tipo, quando anoitece, você é obrigado a voltar pra sua nave porque os bichos acordam de noite e eles ficam mais agressivos. E então você é obrigado a ir pro espaço quando anoitece. Então você também tem que tomar muito cuidado, porque se tiver, tipo, se você esquece algum Pikmin em algum lugar, ele morre quando anoitece. Aí ele tá usando a touchscreen do gamepad porque ela é um pouco mais rápida pra pular o texto, ao invés de você ficar apertando o botão. Daí você tem que usar meio que 2 controles diferentes pra jogar o jogo. Uma run peculiar. E ele mostrou que no final do dia, você consome uma porção de suco, que é meio que a fonte de alimento, que a história do jogo é que você tá nesse planeta para buscar alimento. E daí tem várias frutas que você encontra, que daí você transforma em suco. Só que a cada dia que você passa, você consome um suco. Só que na verdade, para você zerar o jogo, você não precisa coletar nenhuma fruta. Porque você pode zerar o jogo rápido o suficiente para não precisar de nenhuma. Daí aqui no começo do jogo ele tá reunindo os capitães. E aqui acho que ele vai encontrar a segunda. Daí ele pode fazer um pouco de multitask. Final boss, I think. Final boss. Yeah. That was one too much. Do we have time for some more donations? Yeah, go ahead. Então, tem bastante porção de multitask e tá mandando vários Pikmins fazendo várias coisas diferentes. Thank you. Maglev is one of the Beyblade speedrunners. Ali ele usou uma... Tipo, ele atravessou a parede e tinha jogado os Pikmins. Ele chamou os Pikmins e mandou eles... que tem uma função que você pode mandar eles fazerem meio que o objetivo que tá mais próximo. Então, ali no caso, o mais próximo que tava era eles baterem na ponte. Então ali ele não precisa, tipo, dar toda uma volta... pôr uma ponte destruir a barreira. Daí ele podia mandar os Pikmins destruir a barreira enquanto ele faz outras coisas. Pikmin are just so adorable. When I was a kid, I would just like cry every single time they died. Every time you lost an individual one. I think a lot of people can't play. Tem uma doação de $200 do Maglev Train dizendo: quanto tempo não vejo Chris? Parabéns em conseguir jogar Pikmin e boa sorte na run. This is adorable. I just had 50 Pikmin die. As I've gotten older, my heart's grown colder because of this game. Just like this guy, there's no way. $100 do Tali22 dizendo: SGDQ Tali aqui. Preciso doar durante o run de Pikmin 3 do Chris. Adoro esse jogo. Boa sorte a todos os runners e saudações da Áustria. Aí ele usou a mesma estratégia que ele tinha usado para quebrar essa barreira. Só que em bichos mais fortes, o que você quer fazer geralmente é ficar em volta deles e mandar todos os Pikmins atacarem ao mesmo tempo. Que daí você consegue matar o bicho antes de ele ter algum tempo de reação. Porque esse jogo, a contagem de Pikmins, como você não tem tempo pra ficar farmando Pikmin, é bem importante você não deixar nenhum morrer até o final da run. E principalmente no final boss pode perder bastante tempo. Aí é um mini boss que vai meio que liberar os Pikmins de pedra.
E os Pikmin de pedra, eles são os únicos que podem quebrar essas barreiras de cristais. E eles dão bastante dano quando você joga eles em alguma coisa. Então, tipo, eles dão muito dano quando eles batem bicho. E eles, em geral, tipo, naquelas barreiras você pode jogar eles quebram, dão muito mais dano. E eles também não podem ser enterrados. Tem uns bichos que pisam em cima dos Pikmins, só que os Pikmin de pedra eles sobrevivem. Os outros, eles só morrem esmagados. I guess having too many Pikmin could be. Sure, be a little confusing to actually control your army. Ele tá pegando um pouco mais de Pikmin de pedra. E aí ele tá jogando com o emote. Você pode jogar o jogo inteiro só no gamepad, mas o emote ele é bem melhor porque você tem uma mira bem mais precisa. E quando você tá jogando ou no gamepad ou no Pro Controller, você não consegue, tipo, andar para um lado e mirar para o outro, assim. Você sempre mira para frente. Então o emote, ele é a melhor opção mesmo. Aí ele tá mandando os Pikmins atacarem todos ao mesmo tempo, 2 vezes, que é mais rápido. Also, this is probably the most annoying part of the run. In some areas, well, in any area, if you keep whistling Pikmin, they get a little speed boost. Ele tá falando que quando você tá andando com os Pikmins atrás de você, você tem que ficar apitando pros Pikmins, que eles ficam um pouquinho mais rápido. E é aquela otimização que vai salvando um pouquinho de tempo nas runs, que não custa nada. E a gente vai ver um pouco mais tarde, mas os Pikmins eles têm basicamente 3 estágios diferentes, e que esse é o primeiro, que eles estão todos com folha na cabeça. Os do meio que é uma flor quando ela não desabrochou ainda, e depois uma flor desabrochada já. Cada um, a flor é o mais rápido e a folha é o mais devagar. E acho que, eu não sei se eles dão mais dano, mas eles são bem mais rápidos. Way after you need to know it. I guess if it happens to be the first Pikmin game you play, but like I said, it's further into the game. Ele tá falando meio que dos tutoriais que tem no jogo, que você tem que evitar. São esses, é uns itemzinho amarelo que tem por aí. Eu tô falando no chat se perguntando se o Pikmin morreu. Os Pikmins, quando eles... Por exemplo, ali o Pikmin vermelho tinha caído na água. E os Pikmins, eles normalmente não... Eles morrem afogados, mas se você ficar chamando eles com apito, eles não morrem. Só se você deixar um bom tempinho até eles meio que sofrendo. Tipo, os Pikmins, por exemplo, o azul, se ele tomar fogo, você tem que apitar e daí ele vai se recuperar. E agora é o primeiro boss. Esse boss dá pra você fechar em um ciclo ele, derrotar ele em um ciclo, só que é bem complicadinho. Ele tem essa carapaça de cristal que você primeiro precisa quebrar com os Pikmins de pedra, e daí depois você ataca com os Pikmins vermelhos. Aliás, você vai atacar com todos, mas os Pikmins vermelhos vão dar mais dano. E ele, a estratégia que ele usa é bater na cauda primeiro, e depois atacar só na cauda. Oh, that was not intended. Come on. Okay, cool. That's the maximum amount of damage you can deal. He's at 1 HP uma pecinha de tutorial. There's a very rare occasion where he dies anyway. Ele deu o máximo de dano que dava pra dar. Agora o boss tá com 1 de vida. Nice. Você pode atacar com os capitães também, que nem ele fez ali. Yeah, the captains deal the absolute minimum amount of damage. Like 1 red probably deals 10 times as much damage as 1 captain hit, but it was enough to kill 1 HP. Kill the boss. Okay, so that was the main objective. Now we can't save any more time. Tá falando que o hit do capitão dá provavelmente 1/10 do dano de um Pikmin vermelho. É o mínimo de dano que você poderia dar mesmo. Especially get extra Pikmin. We're basically just trying to get as many Pikmin as possible right now. So we have more attacking power. Então aí, como ele já fez o objetivo que ele precisava, ele tá preparando pros dias seguintes. Então ele vai
tentar aumentar um pouco o número de Pikmins dele, pra ter mais dano no late game. In Distant Tundra, if you lose one red, one yellow Pikmin, on a good run would just be over. So I'm actually gonna get 25 because it's GDQ and I don't want to risk it. Yeah, I don't want to risk it. That makes it sound like it's very tight actually. Ele tá falando que tem uma das áreas, se você perder um Pikmin vermelho e um Pikmin amarelo, a run tá basicamente morta, assim. Você vai perder muito tempo. Você no máximo do jogo vai ter 3 ao mesmo tempo. Daí você pode andar com eles tipo do lado ou mandar um ir fazer uma coisa enquanto você faz outra. Sounds like a fun speedrun. Get into Pikmin speedrunning today. Join the Discord. Eu tô falando que nos outros jogos de Pikmin, o manejamento de Pikmin é bem mais preciso, bem mais rigoroso. Se você perder um Pikmin, a run acaba. Pesado. Hey, Austria. It's like Australia's younger brother. Here we go in. All court meshing. Então, nesse jogo você está controlando os capitães e com os capitães você joga os Pikmins. E você pode mandar eles fazerem um charge. Eles fazem meio que o que está mais perto. Se tiver um objeto do lado deles, ele pega o objeto. Se tiver um bicho do lado deles, ataca o bicho. Ainda é praticamente isso. Você só anda e joga os Pikmins. Mas é um jogo muito bacana. Tem bastante manejamento de Pikmin, você tem que ter uma boa noção de quantos Pikmin você precisa para derrotar cada boss, ou para, enfim, fazer os objetivos das áreas. Okay, so we have 62 reds and 20 rocks. With the additional 20 yellows we're gonna get, or 25, it's gonna be over 100, so a full army. Nice. You always want to have a full army. To conquer. Esse jogo é de Wii U. Daí os Pikmin 1 e 2 tem pro Wii. No deaths so far. Nothing for charity, alright. Yeah, let's go. Tem vários inimigos hostis no mapa que eles podem comer os Pikmins. Somebody tweeted me asking me why I'm wearing sunglasses. I'm gonna address this real fast. Ou digamos, hazard nas áreas. Por exemplo, tem um rio e você sem querer passou com um Pikmin de água que não é resistente à água. E daí ele pode morrer afogado. Geralmente cada Pikmin tem uma resistência, assim. Agora eles vão introduzir de novo os Pikmins amarelo e vai falar meio que da propriedade deles, que de conseguir fechar um circuito. Daí você vai ver que eles também vão ficar com florzinha na cabeça. Eles vão ficar bem mais rápidos. Okay, fountains introduced. Was already cool. Pode ver. Actually smart enough to use them themselves as well if it's a faster route. I love Pikmin AI in this game. It's so good. Então, uma doação? É uma doação de $250, sendo obrigado por todo o entretenimento. E bom que eu posso assistir a SGDQ enquanto eu espero. And do we have time for a couple more donations? Yeah, go ahead. All right, we have Nesse momento, o incentivo de Mega Man X2 Buster Only está em $10.070 dos 25 mil que são a meta. Então, parece que está melhorando. I only got 20. I said I would get 25. No! What are you doing? I had assumed you were getting the other 5 in this area. It's muscle memory, I didn't think. It's okay. We'll be fine. I hope so. Okay, here's what we're going to get the fruit. Okay, you didn't see it, but we got it. Nice. You don't need to see Nailed it. Ele vai pegar uma fruta. Doing this, there's it. Que nem vai dar pra ver.
talked to somebody, like, I think it was like yesterday. They said they didn't like Pikmin 3 because there was multiple $150 do Big Moeski diz: boa tarde, GDQ. Adoro o quão incrível é a comunidade gamer quando se trata de caridade. Continue com um bom trabalho e aqui está 150 um crédito de 150 mortes de Pikmin. My favorite aspect of Pikmin 3 is actually, I think he's doing it as a separate thing after this run, is the mission mode. Yes. Yeah, he's talked about that. It's just one map, and there's a bunch of treasures scattered throughout the map, and your goal is to try to collect every single treasure in the time limit, and then it ranks you like on a leaderboard worldwide. O que eu ia comentar é que quando você joga o Pikmin exatamente num alvo, por exemplo, ou em algum bicho, ou jogar exatamente na pastilha, dá bem mais dano. Por exemplo, tem alguns bichos que se você jogar eles, com o Pikmin em cima deles é hit kill. Então é bem bom você ter uma mira precisa. Okay, oh, this is actually really close. Gonna go for it anyway. Please no cutscene, please no cutscene. Oh no. Tá. Aí ele vai fazer um truque que ele vai entrar out of bounds. Mais ou menos out of bounds. Bom, é numa área que você não deveria estar. Aí ele tá jogando os Pikmins mais pra servir como sacrifício. Só pra distrair esse inimigo. Daí agora ele vai usar um dodge roll pra entrar de um jeito meio esquisito. Nossa, ele conseguiu. De primeira foi bem bom. Esse truque é bem preciso até. I don't know, probably 20 minutes or so. Yeah. E daí ele é uma parede que ele joga os Pikmins por cima. E esse é um sequence break bem grande, salva 20 minutos. If I was gonna go for a PB, but there is backup strats. I got backup strats for everything. Oh, one rock only. Okay, I was gonna have 3, but that's okay too, I guess. Backups for backup. Aí ele perdeu um Pikmin amarelo que é ruim, porque ele vai precisar de um número exato no próximo boss. Mas ele tem uma estratégia de backup. Aí ele queria ter 3 Pikmins de pedra, porque daí ele podia só jogar os 3 Pikmins de pedra, não precisava ficar jogando o mesmo 3 vezes. Yeah, now we're walking to the boss area, and we're gonna do a really cool trick. Super simple. I already call it call through. I'm not sure how other runners call it. Aqui vai ter o segundo boss. And it'll make sense when you see it. I feel bad for those little babies, like they die if they're exposed to light. Yeah. E ele vai fazer um truque que, se eu não me engano, é aquele que ele chama os Pikmins de uma área e entra em outra. Porque quando você entra em uma área, quando você joga os Pikmins, eles ficam meio que num estado de idle, que eles só ficam parados e esperando meio que o objetivo. Mas quando você chama eles, eles ficam, digamos, te seguindo. Mas se você chama eles e entra numa área, eles já teleportam pra trás de você. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar os Pikmins numa posição exata ali. Ele vai colocar em idle. Daí agora ele chamou o capitão. E daí todos os Pikmins teleportaram pra essa área. A lot of areas of his jar, so I'm actually waiting a little bit before I charge. And we have to do a little out of bounds throw here. Aí ele tá falando que ele quer atacar esse boss, acho que no queixo dele. E ele quer pegar o máximo de área que ele conseguir. Happy drugs. At least it's happy. Don't worry, officer, they're happy. E aí ele precisa dos Pikmins amarelos pra fechar os circuitos pra acender as luzes, porque a fraqueza desse boss é a iluminação. Ele tá usando aquelas flores
que você pode jogar um Pikmin de uma cor e daí sai um Pikmin de outra cor. E no caso ele precisa dos amarelos. Ele quer fazer em 3 ciclos, só que um já foi. The Raven. Yeah, it was a 4 cycle, but $100 de Ryan T dizendo essa run de Pikmin me deixa estupefato. Forma de traduzir. End the day immediately, and the 2 rocks will be left behind. Então, John, aquele Pikmin que ele perdeu realmente usou esse boss. Ele teve que usar aquela flor lá pra trocar o Pikmin de cor e acabou perdendo um tempinho. Não é muita coisa, mas ele acaba perdendo um tempo que poderia ter sido evitado. Wait, was Charlie green Olimar? Yeah. Okay. If you look at his face, you'll know what I mean. Stop calling them Olimars. all of the One of them's Olimar, right? No. Oh my god. Oh, are none of them Olimar? There's Elf, Brittany, and Charlie, man. Olimar is in the game, but not until the very end. That's all those little data files are actually from Olimar. They're like little things they're like his trail he's left behind. Yeah. His diary. Let's see. We lost 3 total. 1 red was eaten and 2 rocks left behind. Ele tá mencionando que você encontra vários diários no jogo. E eles são os diários do Olimar, que é o capitão dos 2 primeiros jogos. What was the I don't know about that. Let's make. Do you have time for a donation? Go ahead. Yeah, go ahead. I have $150 from Big Moski. Good afternoon, GDQ. I love how awesome the gaming community is when it comes to charity. Keep up the good work. Lembrando que no final dessa run ele vai jogar uma missão extra, Silver Lake Mission Mode, devido a um incentivo que foi batido. It was gonna be pizza money, but okay. Ooh, pizza sounds good. Yeah, here we throw 2 reds over. They're gonna be digging out some bombs for the boss fight. And here we're gonna do a cool out of bounds trick, actually. Aí ele jogou os Pikmins vermelhos através da parede para eles cavarem uma bomba. E essa bomba você vai usar na boss fight. E aí ele vai usar um truque pra Out of Bounds. Que você pode pegar um capitão com o outro, como se você estivesse pegando Pikmin. Daí ele pega um capitão, fica de costas pra parede e daí solta ele, daí ele cai out of bounds. Daí ele andou até uma parede invisível pra carregar, que ele não ia poder acessar se ele não tivesse andado até lá. Agora ele vai enfrentar um boss. E se der tudo certo, ele vai conseguir usar essas bombas pra fechar no mínimo de ciclos possível. Okay, second boss, here we go. Oh, third boss, sorry. Okay, here we got the bombs. We want both. We want him to both eat them both to maybe skip a cycle. Ah, that sucks. He still took damage from it. I'm not sure if it counted though. Ele quer que ele coma as duas. Ele comeu uma só, mas a outra ainda deu dano. Okay, that was 1/3 damage. Minhas bombas no caso. It is, yeah, like a little baby version of it. Yeah. E aí esse boss ele tem o dano é meio que fixo em ciclos. Tirando esse dano que você tá com a bomba, que você pode meio que pular ciclo. Mas o dano é meio que fixo, você não vai conseguir dar mais dano do que você conseguiria. Do que pode, assim. Então por isso não importa tanto ele atacar com o máximo de Pikmins. Okay, it's not in red bar, so it's a 4 cycle, sadly. Oh, there goes the sponsorship. Oh, actually, I don't think we dealt enough damage with the bombs. 4 ciclos, like there wasn't enough damage either. Porque ele não conseguiu atacar com todos os Pikmins ao mesmo tempo. That's okay. E daí ele não deu muito dano com a bomba também.
that was red bar, so this should kill, I guess. Kill him. I hope. Oh my god, please. Go. Yes. Hey. Yellow Pikmin carry things faster, don't they? Are yellow Pikmin faster? Flowered Pikmin carry faster. So that's right. nice. All 20 E flowers pick Blue e on. That's actually a Battlefans, huge boa deal. I think tarde. if two of them don't grab on, you lose like 10 seconds. Aí ele tá usando os Pikmins So, yeah, amarelos, that's why I choose que eram os yellows, Pikmins because que they're estavam the com only flor na ones flowered cabeça. from E daí eles carregam electricity, um objeto bem mais Oh, rápido. they get flowered from electricity? Yeah. I never noticed that. Por isso que ele separou Once os again, Pikmins objective amarelos is e mandou done. todos We eles can't keep carregarem it stay objetos. anymore, but we have to survive, so we're gonna get this fruit here. Então assim, ele já cumpriu o objetivo desse dia, então ele não pode acelerar mais o processo, então ele vai pegar uma fruta e vai conseguir mais alguns Pikmins. Oh, he's here. Oh my god. Oh, there he is. Thank you. I'm watching you. Wait, what? Another $25 from Oblivion139. Chrism was the first person that dragged me into enjoying speedruns and has constantly kept me entertained with his streams. I've grown to love this community. Uma doação aqui de $25 do Sushi Elemental dizendo: desculpa, eu não vou conseguir cumprir a doação de $1 para cada Pikmin morto. Em vez disso, eu vou doar $1 para cada dólar dessa doação. Yes. Okay. We have Orelhinha, tem um limite de 100 Pikmins que você pode ter no mapa ao mesmo tempo. Não consegue puxar mais Pikmins. Tanto é que se você tiver com um número máximo de Pikmins e tipo, tentar produzir mais Pikmins, ele não vai sair mais. Yeah, I've always thought that's so weird. I think that's only when you speed it up, though, because you can speed up the juicing cutscene. Sure. People always love it when I stream this game and they see the juicing, like, oh man, I could go for a smoothie right now. Yo, I'm down. I'm just saying. Get a blender. And that's the day. So, Chris, I want to go ahead and ask you, we're seeing a number of out of bounds, a lot of tricks and skips here and there. I mean, how much of this is like relatively new tech in the game? I know you said like all fruits is down to like a 90-minute category now. Okay, compared to the last time Pikmin 3 was run, this is all new. All of it. Yeah, basically all of it. Lembrando que você está assistindo a retransmissão oficial da SGDQ 2018 em português pela primeira vez na história da SGDQs, uma transmissão no nosso idioma. Você está no canal da Speedruns Brasil, comunidade brasileira de speedruns. E nós vamos continuar transmitindo o evento até o final durante todos os 7 dias, 24 horas por dia. And it's either first try or good luck with it. So I hope I get it right away. It's the only trick I'm really concerned about in this run. I believe in you. Get 75 out, 74s, whatever. Just saying that, I think I should believe in You don't believe in me. Okay, once again we do one of these out of bounds tricks. And right here, gonna walk in. Vai fazer o mesmo truque out of bounds, do mesmo jeito que ele fez da outra vez. Vai pegar um capitão e virar de costas com a parede e jogar ele. And rocks can swim in this game? Yeah. Yeah, that doesn't make much sense, but okay. Aí ele tá jogando os Pikmins propositalmente na água e fica chamando eles pra eles ficarem um pouco mais perto de você e daí saírem da água. Aí ele vai digamos, encontrar os Pikmins rosa, acho que eles chamam de Pikmin fada, que eles têm asas. Ah não, é Winged Pikmin, Pikmin com asa. E eles podem voar, obviamente, e carregar coisa pelo ar. Então eles são um pouco mais rápidos de carregar qualquer objeto. Ele tava falando que aquele pulo que ele deu ali, ele não podia ter feito durante cutscenes, porque os Pikmins param de se mexer durante as cutscenes. Daí eu acho que ia atrapalhar o pulo.
do this too. And then the boss. Oh, no, it's not a boss. Que uma doação de $10 do XG, dizendo: olá SGDQ e olá Chris, sempre gostei muito das suas speedruns, seja lá qual fosse o jogo que você estivesse jogando. Só queria perguntar o que você está vestindo hoje, ok, né? But the yellow Pikmin can be thrown high enough to just go over it. That's weird that there's invisible walls. I never realized that. They try to stop you from cheating. Short. And this is a short. Ali tinha uma parede invisível que os Pikmins amarelos conseguiam passar por cima. Você pode jogar eles vão mais longe quando você joga eles. E daí ele fez um truque, ele jogou os Pikmins e chamou eles pro objetivo mais perto, que era empurrar aquela sacola pra criar uma plataforma pra ele subir. Então esse foi um sequence break também. Ele vai fazer aquele mesmo truque de chamar um capitão estando em outra área pra teleportar os Pikmins. E ele conseguiu. That one at least, like, there was a lot of work to put in. You guys will get to see that potentially later on in the marathon. E aí ele tá pegando essa frutinha, que ela funciona meio que como um esteroide pros Pikmins. Daí eles ficam bem mais rápidos e bem mais... Eles dão bem mais dano. Daí é bem útil pra enfrentar esse boss. Spicy spray and bitter spray. Okay, here we go. We need a good angle and you just zip right through the wall. Ele tá tentando entrar Earthbound só andando de um jeito, um ângulo esquisito pela parede. Oh, don't eat my Pikmin. So what does falling in those invisible pits accomplish? If you fall, you spawn at the top of the map. Oh, okay. So, and he fell right on this path, so. Oh, sick. So now that's the boss area. Basically, every single bridge was skipped so far. A doação de $250 do Restream, só dizendo: Hey Chris. Fourth boss fight. This game has a really good speedrun, actually. Like, yeah, but really solid. Skips and glitches all over the place. The boss strat here is really, E $150 de um doador anônimo dizendo: Chris hype. And then we want to attack as many bees as possible to have him attack faster on the second cycle. You need to kill like 15 to 20, I think. Aí pra enfrentar esse boss ele vai separar em 2 times e vai ter que atacar o máximo dessas abelhinhas possível. E daí pra meio que triggerar a segunda fase do boss. But in Pikmin 1, you can't change the color of Pikmin you're holding. You have to like try to separate them into groups and then try to capture. So then you get, yeah. He's attacking immediately, so we did it right. Not the bees. No Pikmin gets hit. Aí, agora ele vai conseguir o... You can only deal 25% damage at a time. Acho que é uma pimenta. Daí ele vai poder aumentar bastante o dano dos Pikmins. Aí ele tá falando que tem um limite de dano que você pode dar. Você só pode dar 25% de dano a cada fase do boss. Daí ele tá usando um time pra atrair o boss, pra eles ficarem tipo enfileirados assim, as abelhinhas. Daí fica bem mais tranquilo de matar elas. Do the bees respawn? No. Actually, I think. E valeu pelo sub Rex B166ER, sub hype. Wow. It's another win. That's a really sick strategy. Agora ele usou o dano. Okay, this is Louis. Dano aumentado. Pikmin carry faster while they're spicy sprayed. Even if the spicy spray ends, they'll keep their movements. O micro desse jogo é mais... Em termos de movimentação, não é muita coisa assim, mas o mais importante acho que é você não errar nenhum throw de Pikmin, prestar atenção se você não errar nenhum, tipo, esquecer de mandar algum Pikmin, pegar um bicho. E aí vem o truque que ele tá dizendo mais difícil da run, que você tem que empurrar é o Louis, que
É um dos protagonistas do segundo jogo. Ó, ele vai ter que empurrar de um jeito que aí os Pikmin estão perdidos. Eles não conseguem ir até a nave pra levar o Louie. Daí aí tem uma parede invisível, ele tá explicando. E daí os Pikmins, quando eles chegam numa parte que eles não... Tipo, eles não têm um caminho pra ir pra nave, eles vão ficar meio que parados, assim. Só que daí você pode soltar o Louie e daí ele vai meio que escorregar pra baixo. Mas você tem que ficar meio que empurrando. É um truque bem chatinho, assim. How many is that? Okay, you're safe. Well, thank you. I was like, dude, that's a McDonald's meal right there. Aí ele tá falando que... É que agora ele tem que esperar o Louie ser levado pra nave. Ele tava falando que os Pikmins vermelhos estavam sendo levados ainda. Hip Pikmin. Por ponte? Como assim por ponte? Oh, it seems like we left someone behind anyway. Oh well. Rip. Woo! All right. What are you in comparison to your normal PB? Oh, I don't want to worry about that right now. I'm not sure. I actually don't know. If I had to take a guess, I'm going to take a guess once the run is over. I'm just trying to avoid looking at the timer. Do you have time for a couple of donations? Go ahead. Alrighty. We have 25 mais ou menos. Em termos da condição das pontes. Eu não tenho certeza. I get to watch it in person. No, they're here. Good luck from the right side of the room. Think I could get a hug after the run? Of course. I'm also watching you. Tem $20 aqui de Jay e Alexa dizendo: vocês estão fazendo coisas incríveis. Continuem com um ótimo trabalho e boa sorte aos runners. Save the animals. A resposta é errada, cara. Maybe I'm underestimating how many Pikmin I actually lose in a run. Sorry, Spike. Probably should have watched one of your runs before I agreed to that. They think it's all MR because they only see the log files but not a picture of him. The whole story is actually really nice, but we're skipping all of it, so you can still play it yourself and enjoy. Ali os capitães desse jogo estão pensando que aquele era o Olimar, porque eles só viram os diários do Olimar, mas nunca viram uma foto dele. E na história do jogo é que o Louie, ele na verdade está roubando a comida deles, só porque ele é guloso. E daí agora eles vão encontrar os Pikmins azuis. Que eles só são, se não me engano, eles só são resistentes à água. Acho que eles não têm nenhuma propriedade adicional. Resistente à água e pode andar embaixo d'água sem se afogar. Aí ele tava usando o gamepad pra mandar um dos capitães andar até uma posição. I love that crab that just comes out. He's like, I'm in this game. Okay. I'm getting this game. I'm getting 10 yellows to the side. I'm farming the blue. And then another hard call through here. Please, 86, 86. Ele vai formar um pouco de Pikmin azul, enquanto ele faz o call through, que é esse truque que ele chama os Pikmins de uma área para outra. Daí aqui vai ter mais um chefão. Um dos mais assustadores. Esse é um chefão bem... É meio diferente dos outros que ele... Pra você atacar ele, ele vai passar meio que uma língua em volta e você meio que ficar contornando ela. É bem chatinho. I'm not even sure what this guy is supposed to be, honestly. I don't know anything to compare him to. He's his own deal. His own thing. So you wait a little, you charge. Aí ele vai esperar um pouco o momento ideal pra atacar e aí pegar o máximo de dano. Nice, okay. Didn't lose any. Wow. Acho que se tudo der certo ele consegue um ciclo.
Foi uma fight muito boa, ele conseguiu um ciclo só e não perdeu nenhum Pikmin ainda. My strategy is to get the captain ready and then switch over to winged Pikmin as late as possible. $100 do Pão dizendo, mantendo minha tradição de doar durante Pikmin. Boa sorte. And then around here we need to switch. Okay. Hopefully the crab won't kill them. It does happen every now and then. Então ali ele tava trocando. É que os Pikmins, digamos que andam no chão, carregam coisa mais rápido do que os Pikmins com asa. Só que ali os Pikmins com asa eles são usados porque eles podem voar por cima da água. Então ele acaba levando mais rápido. Daí ele troca de novo para Pikmins terrestres e ainda mais com flor para carregar, para otimizar mais ainda a velocidade. So I think after this is the final level of the game. Like if you're not collecting all the fruits, there's almost like no substance to the game really. At this point, yeah. Well, I guess if you didn't use glitches, there'd still be a lot of substance. Sure. Just beating the main story. Oh, no one left behind, nice. And final day coming up, run's almost over. E agora ele vai para a última área do jogo, o último dia. It's RNG all over, and then, but good RNG. E agora vem a luta também contra o Final Boss, e é muito complicado, tem bastante RNG, e você tem que ter um bom micromanagement, ainda mais na última fase do boss. Tipo, esse boss, o dia inteiro é você enfrentando o boss. Ele vai meio ficar te seguindo. Porque por algum motivo ele é atraído pelo Olimar. E daí você meio que fica fugindo dele e passando por obstáculos. I can't beat him in one day. I'm not good enough for that. E ele tá falando que normalmente você tem que em um dia abrir o caminho até o boss e no outro dia enfrentar, mas aí ele vai fazer os dois num dia só. Very highly stimulating speedrun game. So apparently there's always a cutscene right here that I never skipped. Did I do it? I don't know. I just got a message from like another runner that I never skipped that cutscene. That's like 3 seconds a day, and I never realized. $10 do Toastios dizendo, adoro speedruns de Pikmin, eles deveriam receber mais atenção. Is it formidable? Formidable. Formidable. I'm foreign, don't judge. You're nailing it, dude. Side quest é que, assim, digamos, main quest do jogo é você enfrentar os bosses e pegar os objetos que você precisa. E meio que como side quest você pega as frutas que você meio que precisa para sobreviver. Então, tem também uma categoria de run desse jogo que é All Fruits. Você pega todas as frutas do jogo. It was a disaster because it ruined the last day with attacking power. E esse aí é o final boss. The whole area is this boss really likes all MR and we take it away. Geleia dourada. And it's like an escape sequence basically the whole day. Oh wow. Here comes the boss. If my baby. If he catches Olimar, we can't get him without agora o boss vai ficar seguindo ele. So we always gotta keep like a really far distance from him. Ele tá falando que se ele pegar o Olimar, você não consegue pegar de volta sem atacar aquela moça. Aí os Pikmins não sabem pra onde ir, então eles, qualquer objetivo que você mandar, qualquer objeto que você mandar eles carregarem, eles só vão seguir a Britney, que é a Capitã Rosinha ali. Aí ele vai usar o truque que ele tinha feito antes pra mandar os Pikmins de um lado e de carregarem essa sacola. Ele tá usando os Pikmins de pedra pra matar o bicho mais rápido.
And then I... Oh. Oh God, no. You're seeing your money burn right now. Aí ele tava tirando a... Nossa. Tá. Os Pikmins estavam pegando fogo ali pelo inimigo. E acho que alguns morreram, inclusive. Mas ele tava falando que ele jogou a Britney pra um lado pra os Pikmins não ficarem no meio do caminho. Nossa. Aí ele tava mandando os Pikmins atacarem pra um lado e que eles não conseguiram atacar. Daí ele perdeu alguns Pikmins. É a situação complicada agora. No, that's unfortunate. No, the Pikmin are on fire. The lag, oh my god. Nossa. Ele perdeu o Olimar. Caramba, o fogo dos Pikmins causou lag no jogo. That sucks. No, this never happens. Come back. Oh, now he's booking Nunca aconteceu antes por cento. É o clássico. Não é uma run de SGDQ se não aconteceu nada que nunca aconteceu antes. Exatamente. Aí ele vai ter que resetar, porque senão vai ser mais rápido. Senão vai demorar mais do que se ele não resetar. It's really faster to restart the whole entire area. I did lose 20 Pikmin as well, so that's 20 less attack power during the boss fight. Mas o estimate que eles deram tá bem generoso. Normalmente eu vejo esses streams do Prism, ele pega consistentemente 55, 56. That sucks. Oh well. Happens. E agora eu acho que ele também pegou mais Pikmins. Pelo que ele tava falando. To actually hit the spider. And I tried to improvise with the reds, but the reds can't hit it from the other side. E a falha dele é que ele precisava de mais uma fileira de pecinhas da ponte pra conseguir atacar a aranha do outro lado. Só que daí acho que como ele não levou... Não sei, acho que como os Pikmins... Talvez ele esqueceu de colocar o número certo de Pikmins. Eles não levaram a fileira dele, não tava conseguindo atacar a aranha, que atrasou tudo. Essa última parte do jogo é bem tensa. Você precisa prestar bastante atenção no que tá fazendo. Tem que fazer bastante coisa ao mesmo tempo, inclusive. E tudo contra o tempo. And while we're just kind of going back through all this stuff, this is probably a decent time to go through some donations. Yeah, just go ahead again. Absolutely. We have $100 from Pal. A forma final do boss, o último estágio é bem difícil. E é melhor ter o máximo de Pikmins que você puder. E ele já tinha perdido alguns, então era melhor resetar mesmo. Streamers I have donated to on Twitch, so it only makes sense that I make my first GDQ donation while they are both front and center. Keep up the great entertainment, guys. Donation goes to Runner's Choice. Thank you. Nice. I want to take a moment to remind you of a bonus game incentive that we have for Mega Man X2. We have currently just surpassed $10,000 towards that. We are looking for 25,000. E aí, inclusive, eu acho que não estão todas... aquela porção de pedrinhas da ponte que tava ali não é tudo que você precisa pra destruir a ponte. Ixi. Tá, acho que agora ele conseguiu. Dele é só jogar a captura pro outro lado. Daí ele vai, acho que fazer o mesmo truque, chamar o Capitão e os Pikmins e teleportar com os Pikmins. Daí ele skipou terminar a ponte. Yellows with us here. Ground Pikmin carry faster, so we have time to set up here because the Pikmin Aí ele tá usando os Pikmins amarelos pra carregar um pouco mais rápido. Carregar o Olimar. Eu acho. Não, carregar acho que os objetos. Daí ele tá em... Como os Pikmins sempre seguem a Britney, ele tá usando ela pra ir out of bounds.
E daí meio que teleportar ela e os Pikmins ainda vão seguir ela. Oh, they're all failing, dude. Come on, ground Pikmin, you're fast. Do this. Sobre o incentivo que eles mencionaram ainda há pouco do Mega Man X2 Buster Only, o valor atual é de $10.300, uns quebradinhos. Lembrando que é a meta de $25.000. The way the boss takes damage is by the blobs that are on the... Aí, agora é o estágio final do chefão. Então o jeito que o boss toma dano é você destruir essas gosmas que estão no chão. Então você precisa tentar espalhar bem os Pikmins e tentar pegar o máximo que você conseguir. E você dá mais dano quando você joga os Pikmins. Daí ele também, o boss vai jogar vários meio que ataques com elementos diferentes. E daí você precisa separar certinho o tipo de Pikmin para cada tipo de ataque. Ele tá atacando o boss e a gosma no chão, porque quando você ataca o boss ele solta a gosma pra você atacar. Aí ele diz que quando o boss usa um ataque de água é bem ruim, porque você só tem 5 Pikmins de água, porque você só pega no final da run. E aí você tem que fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Você tem que lidar com vários ataques do boss ao mesmo tempo, lidar com um Pikmin que tá sem fazer nada. É bem difícil essa boss fight. Aí quando o boss ele voa, você é bom porque você consegue atacar com os Pikmins que voam e ainda ter tempo para separar os seus Pikmins. A boss fight está sendo bem boa. O ataque com fogo também é bom, porque você tem mais Pikmins vermelhos e eles também dão mais dano. Quase acabando. Tá quase no final já. Quando ele terminar de matar o chefão, vai ser o time. Yeah, this is the phase I was talking about. You can skip. Essa fase ele tá falando que você pode pular, porque ele voa e você só ataca com os Pikmins que voam. Nossa. Aí o lag tava atrapalhando ele pra pegar o tipo de Pikmin certo pra usar nos ataques. Ele já tá quase acabando. Acho que só mais esse ataque ele já vai conseguir. Okay, time's coming up very shortly. And time. Nice. GG. Aí, GG. Alright. Esqueceram de parar o timer. Agora foi. That was a good run. Okay, I mean, with a day reset on the final day, Tava vendo 57. um delay. That would have been an easy sub 55. It's okay. Então, mesmo com a morte dele, acabou não perdendo tanto tempo, né? A morte não, né? A captura lá do Neymar. Ele teve que resetar o dia. And okay, we're gonna just skip these final cutscenes and check how many Pikmin. Why do I keep saying Pokemon? Yeah, stop it. We actually lost. Ele perdeu um pouco de tempo em várias partes do jogo, mas para tempo de maratona foi bem bom até. I think it was 20. I think it was 20. Yeah, I think it showed out of 80 by the end. Okay, we'll add 20. We'll add 20 to Deixa eu it. buscar o melhor tempo desse jogo. Eu sei que o melhor tempo desse jogo é bem absurdo. O Christian tava falando. Oh boy. Oh man. Here it is. Vamos ver quantos Pikmins morreram no total. It's okay. 40. That's about average for Yeah, you? that's about average. Yeah. So 60 total, right? So 60 total. Yeah. All right.
Hip Pikmins. Okay, so I hope you enjoyed the Anderson run, but now we're doing the donation incentive, which is the one level from the mission mode. Sim, lembrando que agora tem o incentivo para o rol que foi atingido do modo de missão que ele vai jogar agora. Os modos de missão são bem legais. Basicamente o máximo de multitasking e micromanagement que você conseguir fazer. Eles são bem difíceis. Tipo, aí ele tá falando que tem vários tipos de missões diferentes. Esse aí é pra você coletar o máximo de tesouro possível. Tem um que você tem que matar todos os inimigos. Daí ele vai fazer esse daí do Silver Lake, que é para coletar o máximo de tesouro possível. Cada tesouro tem um valor em dinheiro. Daí você tem que conseguir o máximo de dinheiro possível. So in Pikmin 3 you're able to use the gamepad to have your captain automatically. Você tá usando bastante, vai usar bastante gamepad para multitask. Okay, wait, we're gonna retry this. Never mind. I threw the wrong captain down there. No one saw that. Ele vai resetar porque eu acho que ele perdeu. Ah não, ele jogou o capitão errado. What's the difference? Order of when I switch between captains. Oh, yeah. Okay, yeah, we want Brittany over here. And so she starts plucking. We'll bring Charlie over here. He starts plucking these. Aí ele tá falando que a ordem dos capitães fica diferente se ele jogar o Pikmin errado ou o capitão errado na ordem errada. Então a ordem em que ele atira os capitães altera o quão rápido ele vai conseguir coletar tesouros específicos. Aham. Mais ou menos. É porque quando você troca você pode selecionar o Pikmin ou o capitão que você quer usar. E daí você acha que precisa trocar mais vezes. Se você usar o capitão errado. Uma coisa que ele faz na run que eu não falei, que quando você manda o Pikmin construir uma ponte, ele sempre vai voltar pro lugar que tava os objetos lá para construir a ponte. Então o que você quer fazer geralmente é buscar eles no caminho para eles não voltarem tudo. They finished the wall just in time. When you hear like a happy jingle, that's when they finished something like that. Yeah, I was about to ask if you had any audio cues or anything you went off of to know. Keys? Oh, dude, that like audio keys. Flying. Audio cues. Cues, not keys. Yeah. Okay, have him block the blues, and then right here we have to make a switch. They are done, so we're gonna switch them. Ele tá falando que tem certos, digamos, avisos que o jogo dá avisos de áudio, que ele pode saber meio que se os Pikmin já chegaram no objetivo e tal. So they do introduce white and purple Pikmin into the mission modes. Oh, specifically. And my Pikmin are the best to carry these like little. E aí nas missões tem os Pikmins branco e os Pikmins roxo, que não tem na campanha principal do jogo. Mas os Pikmins branco e roxo tinham no Pikmin 2 também. E as propriedades dele é que o Pikmin branco ele consegue cavar coisa escondida e ele envenena também se algum inimigo comer ele. E ele é resistente a veneno. E o Pikmin roxo, ele basicamente conta como 10 Pikmins, só que ele não tem nenhuma defesa. Aí nem tem muito o que explicar, ele só tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, nem teria como explicar tudo o que ele tá fazendo. Mas os Pikmins roxos, eles contam como 10, então, tipo, tanto... acho que mais pra carregar o objeto, que enquanto você ia precisar de 10 Pikmins normais,
Você pode usar só um Pikmin roxo. The lemon, 10 on this, so they can start moving perfectly. She's on the way. Okay, they're here now. This is always so important. I always forget this, so make sure this time I won't. The top left-hand corner, that is your total score, but you get a majority of your. Aí ele tem que interceptar os Pikmins azuis que estavam voltando pro lugar dos pedacinhos da ponte. So the better your time, like that's how you get a majority of your points and really go up in the leaderboards is by finishing it fast. Ah, e ele tá falando que quando... É porque aí você tá num timer de 8 minutos, só que se você terminar antes, cada segundo acho que são 100 moedas que você ganha mais. Então aí ele já terminou. Essas são só missões que ele tá fazendo, que era um incentivo que foi cumprido. O objetivo dessa missão é coletar o máximo de tesouro no detalhe. All the whites, they're coming back now, and we can start using them. You see this traffic jam? Oh my god! It's because of the apple. The apple blocks everyone. Cara, engarrafamento de engarrafamento mesmo. That score is about to explode. Something go up on a Tuesday. Done. Yeah. Dang. That was good. E essas missões são, nossa, são bem difíceis. Ali, é claro, ele usa uma rota já pré-determinada, estudada, ele treina várias vezes, mas jogando isso de primeira vez é muito difícil. Tipo, já é difícil pegar todos os tesouros, ainda mais tipo com 2 minutos de sobra. 3 minutos de sobra. Are you able to look at the rank? Yeah, the rank. My PB was that score, and the world ride ranking is hacked. They always are. Yeah, if you look, it's not loading. It's 17,000, and that means you finish the stage in 1 second, and that's not possible. Hey, you don't know. I found a legit score that's just under 10,000. That seems about right. Yeah, I hope you enjoy Pikmin 3. I was honored to show this, and thank you so much for couching, you two. Yeah, thank you so much for asking. It was a fun run. E é isso, esse foi Pikmin 3. GDQ, guys. Yeah, that was fun to watch. E as fases bônus. É isso aí, pessoal. Tivemos mais uma run completada com Pikmin 3. Em seguida,